bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou no Programa Saúde, o seu Programa Saúde na sua TV Passo Fundo. Aí em 46 municípios a gente está chegando pelos canais da Coprel, NET, YouTube, Instagram e muito mais. Hoje a gente vai falar sobre acordos de relacionamentos, mas antes eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial, Orro by Mr. Ray, Gil Wink, psicologia, Jureci Machado, nutricionista, Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Estamos com a nossa psicóloga, porque nós temos uma psicóloga no time Programa Saúde, que é a Gil Wink. Tudo bom, Gil Wink? Tudo bem? Gil Wink ou Gil Wink? Gil Wink. Gil Wink, que eu já conheço há anos. Um beijo pra Bárbara. Já vai virar agora sempre, né, a abertura aqui. Isso aí. E a gente vai falar sobre algo muito difícil, ao meu ver, há anos e desde que o mundo é mundo. Relacionamento não é algo muito fácil. E acordos? Vamos começar por onde? Em primeiro lugar, boa tarde a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Vamos começar sobre o que são relacionamentos, né? Relacionamentos é o processo, né, onde as pessoas interagem e criam um vínculo com outra pessoa ou com um grupo. Porque aí pode ser com a família, com um parceiro, com amigos, no ambiente de trabalho. E principalmente o que nós temos que falar quando nós falamos de acordos é que eles sempre fizeram parte da nossa vida, só que às vezes a gente não para assim, olha para aquilo, um acordo. Mas eles fazem parte desde pequenas coisas, desde coisas simples da vida. Desde o momento que você combina com um grupo de amigos aonde nós vamos no final de semana, é um acordo. Quando você combina com o teu filho que se ele se dedicar, tirar boas notas, que lá no final do ano você vai dar alguma coisa que ele deseje, seja um celular, uma viagem que ele pretende fazer, alguma coisa, é um acordo. E quando a gente fala de acordo, a gente sabe que aonde um não cumpre a sua parte, o outro também não está mais precisando cumprir a parte dele. Que é uma coisa que principalmente nos relacionamentos íntimos e nas relações com filhos, com família, precisa muitas vezes sofrer algum ajuste, onde se senta e se conversa sobre o acordo que cada relacionamento, cada família, em cada ambiente vai ter os seus particulares. Porque quando a gente fala de relacionamentos, nós precisamos primeiro ter um entendimento que cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua personalidade e as suas características. Então, talvez o acordo que você estabelece com o teu marido não é o mesmo acordo que você estabelece com os teus filhos, não é o mesmo acordo que talvez tu tenha com os teus pais, que você tem com os teus amigos e que você tem no teu ambiente de trabalho. Então, em cada ambiente vão ser acordos diferentes que se tem, talvez não com o nome acordo, aonde normalmente a gente vê que fica mais gritante o nome acordo, mas o que não significa que nos outros momentos eles não existam, é no ambiente de trabalho. Né? Quando você tem, aqui por exemplo nós temos um acordo que eu venho aqui na quarta-feira, você está aqui, o pessoal que está ali atrás também está aqui, cada um cumprindo a sua parte do que foi acordado. Isso é um acordo. E é importante que em todo e qualquer acordo exista o respeito, né? Exista a questão da empatia, da acolhida, existem os momentos que talvez alguém tenha que se impor um pouquinho mais quando vê que está virando uma bagunça no ambiente de trabalho, principalmente por isso que existem os líderes nos ambientes de trabalho, né? Porque começou da fofoquinha, começou tu não cumprir com aquilo que foi acordado, do porquê que você foi contratado, começa já
virar um problema e este líder, dentro de uma comunicação assertiva, vai precisar chamar esta pessoa, conversar. E eu sempre digo que quando se estabelece esse tipo de atrito, que é um conflito daí, né? Se estabeleceu um conflito. Que esse líder, ele precisa ter muito jogo de cintura, porque ele vai precisar ter uma comunicação assertiva e sempre chamar esta pessoa de forma individual. Não na frente dos outros, porque às vezes tu gera mais um problema, porque a pessoa vai se sentir constrangida. Até porque às vezes essa pessoa agiu de forma impensada, né, por impulsividade. As pessoas hoje em dia elas andam cada vez mais ansiosas e a ansiedade, num pico muito alto, faz isso, né, que a pessoa chega e diz coisas que não deveria. Ainda mais, faltando menos de poucos dias para o final do ano, né? Exatamente. Isso é uma coisa bem importante que tu estás trazendo, porque agora, nessa época, as pessoas estão... E no agito. Essa época de Natal e final de ano, as pessoas ficam mais eufóricas, muita propensão a compulsões, pensando em 1 milhão de coisas que vão fazer com o seu 13º, com isso, com aquilo. Que já fizeram, né? A maioria. Isso, exatamente. Então, as pessoas estão muito afoitas e muitas vezes falam sem pensar, agem de maneira inadequada, sem entender, porque um entendimento que o ser humano não tem e ele precisa aprender a ter. Algumas pessoas têm, né? Não vamos generalizar também, porque seria uma distorção cognitiva minha grave aqui, né? Ainda mais tratando uma psicóloga cognitiva, né? Mas o que a gente precisa entender? Que no ambiente de trabalho ou em qualquer relação, a gente precisa fazer a nossa parte para que o outro possa fazer a parte dele. Eu nunca vou conseguir fazer a tua parte nem tu a minha. Por isso que os acordos, quando se vê necessário de que eles sejam retratados, reconversados, que seja uma coisa muito clara, porque cada um tem uma responsabilidade nesse acordo. Eu vou ter que fazer a minha parte e tu a tua, é 50% a 50%. E a gente está cumprindo os acordos, estamos olhando para o outro, sabendo ouvir. Nós vamos conversar muito sobre a questão da liderança também, que é algo muito difícil. Fica aí, porque hoje tá pegando fogo aqui nesse tema. E nem começou. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente.
tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Segundo bloco do programa Saúde, hoje falando sobre acordos e relacionamentos. Abertura já, a nossa psicóloga já falou sobre as relações de trabalho e a gente teria muito mais ainda para falar sobre liderança, que é difícil encontrar, que a gente tem mais é chefe do que líder, né? Exatamente, e o tema é amplo. E a gente precisa também falar da família, não é? Exatamente. E quando nós falamos dos relacionamentos familiares, principalmente relacionamento de pais e filhos, né? Porque deve ter muito pai, muita mãe que está aí nos assistindo, né? Sobre os filhos. A gente sabe que em filho tem que colocar limite, tem que estabelecer algumas regras e fazer alguns acordos. Só que um questionamento que muitas vezes os pais deveriam se fazer e que a gente nota que há muitas vezes uma falha é: e a minha parte do acordo, eu cumpro? Eu estou cumprindo? E dentro desse monte de regrinhas que se coloca na criação dos filhos, que alguns pais colocam mais, outros pais colocam menos, porque depende do meio que eles foram inseridos, porque nós temos uma tendência de repetir comportamentos familiares depois quando a gente tem o nosso relacionamento e os nossos filhos. Positivos e negativos. Exatamente. Alguns tentam se corrigir nisso, porque é possível quebrar o padrão e fazer diferente, principalmente quando tu identifica que tu vem de uma raiz familiar que foi doente, que te causou prejuízos, que tu conhece as tuas dores, né? Mas voltando ao assunto dos acordos, os pais colocam acordos, mas nós temos que saber que tem que ter os acordos, tem que ter o limite, mas os pais também têm que ser acolhedores, afetuosos com seus filhos, né? E dentro desse cenário, qual é o tempo de qualidade que eu, quanto pai ou quanto mãe, também disponibilizo para os meus filhos? Aquele momento que eu sento com um filho para conversar, aquele momento que eu me disponibilizo com eles de assistir um filme com eles, vamos ali pegar uma pipoca, vamos um chimarrão, um refrigerante, aquilo que a família gostar, e vamos ver um filme, vamos se jogar lá no sofá, vamos ver junto. Aquele momento que os jovens gostam principalmente, né, muito de série, criança, desenho e filminhos infantis. Na série, qual é a série que nós vamos assistir juntos? Que todo dia ou tantos dias na semana a gente para. E daí aí tem um grande acordo, que esse eu vou falar, que eu tenho com os meus filhos lá, né? Matias e a Bárbara adoram ver uma série e nós temos o costume já de muito tempo que nós sempre escolhemos uma série pra gente ver junto. E ninguém pode passar na frente um do outro, tipo assim, que tô louco pra saber o que tem no próximo episódio. Tem que aguardar pra ver junto. Não, é junto. E normalmente a gente estabelece assistir um por noite. Quando os 3 estão dispostos, assistimos 2 episódios, né? Se não um. Como normalmente eu chego um pouco tarde em casa, porque eu trabalho muito nesse horário da tardinha, da noite, na maioria das vezes é um, mas às vezes a gente assiste 2 ou no final de semana. Mas no nosso acordo, é nós 3 juntos, sentados no sofá, assistindo o nosso capítulo ali. E nesse momento que nós estamos assistindo, nenhum dos 3 pode encostar no celular. Porque nós temos que estar ali interagindo, assistindo aquilo que nós nos propomos fazer em família, né? E eu acho que isso vincula. Porque muitas vezes, assim, o que eu observo em casa? O meu filho, às vezes, ele fala uma frase e ele me olha e diz, tu sabe do que eu tô falando, né, mãe? Daí eu digo sim, é de um capítulo de uma série que a gente achou engraçado que a personagem falou. Então, assim, se tu estiver assistindo aquela série, tu não está ali realmente prestando atenção naquela interação, quando te citar isso, tu não sabe de onde que é.
Por quê? Porque de repente tu estava mexendo no celular, tu estava com a tua cabeça dispersa, então você não estava ali realmente, estava o corpo sentado ali no sofá, mas você não estava. Então os tempos de qualidade que você dispõe para a família é importante, e os pequenos acordos rotineiros que você faz são extremamente importantes também. Então cada família vai ter os seus, não tem uma receita. Tem que ver o que cada um gosta, o que está acontecendo, que pequenos conflitos estão se estabelecendo, né? Para daí sentar, rever talvez um acordo já feito ou criar um novo acordo, onde todos possam falar, dar a sua ideia e ter essa troca. E quando os pais colocam várias regras e eles mesmos quebram? Coloca a regra de acordar tal hora, fazer tal coisa, estar junto. Ah, não, hoje não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu quero que tu estude todas as noites, mas aí de tal hora até tal hora. Pouco tempo, mas todos os dias, ainda um pouco ele diz: não, hoje tu não precisa, amanhã tu não precisa, isso não causa uma confusão e de repente não cumprimento. E esse desacordo aí já... Pode ser um problema isso. O que tem que ver às vezes é a rigidez desse acordo. Né? Porque se tu colocar um acordo mais light, né? Tipo assim, ó, períodos de provas, eu quero que tu tenha uma rotina um pouco diferente, né? Então, você faz assim, né? E outra coisa, principalmente também, é o exemplo do pai e da mãe. Nossa, tá? Que responsabilidade, né? É o exemplo. Porque senão eu digo para o meu filho que ele tem que fazer uma coisa que eu não faço, se nós somos modelos dos nossos filhos, a obrigação em primeiro lugar é eu cumprir a minha parte nos acordos e na minha conduta para ele observar como eu sou. Eu digo para o meu filho que ele tem que estudar, mas eu não estudo. Porque mesmo que eu não esteja mais num período de faculdade, nisso ou naquilo, eu posso muitas vezes estar buscando instrução sobre alguma coisa, né? Então, assim, eu peço para o meu filho não mentir. Eu faço com ele o acordo, eu não quero que você minta, porque se você mentir vai acontecer tal coisa e tá. E aí acontece uma coisa muito interessante. Liga lá a tia fulana de tal para casa e diz: eu quero falar com a mãe. E o pai diz assim, se for a tia ou a mãe diz, né? Diz que eu não tô. Então, quer dizer, eu digo que não dá para mentir e eu mando meu filho mentir. Que negócio é esse? Desacordos, acordos, confusões, isso é família e relacionamento. A gente já volta. Tô de olho, tô de olho. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de olho. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de olho. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de olho. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de olho, tô de olho, tô de olho. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de olho. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de olho. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de olho. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban.
escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do programa Saúde sempre promete, porque a gente vai falar sobre relações íntimas. Será que tem como ter um acordo? Sim ou não? O quão difícil? Mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização e estética facial. Orro by Mr. Ray, Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mano Escobar. E eu também tenho que agradecer a esse patrocínio novo que chegou, que é do Tem Tudo Móveis Estofado. Vocês estão vendo que a nossa sala tá diferente e volta e meia a gente vai mudar, porque a cara do programa Saúde sempre está em movimento. Fica na Avenida Brasil Leste 232. Obrigada e vamos seguir com a nossa psicóloga. E os relacionamentos íntimos, psicóloga Gil Wink? Sobre os relacionamentos íntimos, cada casal vai estabelecer as suas regras de relação. Como eu disse, são personalidades diferentes, mas a primeira coisa que a pessoa, quando fala de relacionamento íntimo, que ela tem que pensar é como que ela funciona e o que ela está buscando, o que ela espera de um relacionamento. Até para ela saber com que tipo de pessoas você quer se relacionar ou não. Porque, por exemplo, se uma mulher ou um homem está buscando um relacionamento mais sério, de repente, com uma troca, com uma lealdade, um respeito maior, né? Aquela coisa é só eu e você neste relacionamento, não é permitido, porque hoje em dia tem os relacionamentos abertos também, né? É assim, eu não quero, é só ficar, ela vai ter que conseguir ali, quando ela ainda não está num relacionamento, mas está buscando o perfil das personalidades das pessoas que vão se apresentando, os traços de caráter, porque senão, muitas vezes, na ânsia de querer conquistar aquela pessoa, muitas vezes você vai se relacionar com uma pessoa que só quer ficar com uma aqui, quer ficar com uma ali, com outro lá, e tem mulheres e homens que fazem isso, mais como um comportamento assim no masculino do que no feminino. Então, vai ser difícil tu estabelecer um acordo com uma pessoa assim. Então, normalmente é num relacionamento mais íntimo. O certo seria no início já eu vou seguir assim, sabendo que é assim, porque não vai mudar. Isso. E aí vou ter que aceitar. Parei aqui e vamos partir para outra. Mas se eu não me sinto confortável naquilo que esta pessoa está querendo me oferecer, eu posso olhar, tirar a venda do foco para aquela pessoa e olhar para as demais opções que tem. Né? Eu sempre digo, o problema é que as pessoas sofrem porque elas dizem, esse aqui que eu quero, principalmente a mulherada, né? Então elas já sofrem por antecipação muitas vezes. Mas é natural, né? Natural. E às vezes já tem uma dependência emocional por trás, né? E muitas vezes nos modelos de relacionamento, quando eu, com o meu parceiro, estabelecer como que vai ser essa relação e saber que mesmo que seja simbolicamente, eu vou escrever aquilo a lápis. Porque se tiver um momento que eu achar, mas isso aqui não está dando certo, os dois podem sentar, rever, apagar e reescrever de um outro jeito para tentar de outra forma. Precisa ser bastante adulto, hein? Isso só vai ser possível com pessoas extremamente maduras e que não sejam aí os Dom Juan da vida aí, né? Que com esses aí não vai rolar conversa, não vai rolar esse tipo de coisa. E também assim, nos relacionamentos abertos. Nos relacionamentos abertos, precisa entender que este acordo não é o cara pode sair e ficar com todo mundo e a mulher não pode, não. Isso é um acordo, é os dois. Nos relacionamentos aí
que tem as triangulações, existem inclusive pessoas que são casadas, moram junto ali, 3, 4 na mesma casa e coisa e tal. Para quem se agrada, se estão de acordo, não existe errado ou certo, mas para aquelas pessoas que estão envolvidas neste modelo de relacionamento, precisa que todos estejam de acordo de como que isso aqui vai funcionar e que não exista lá um serzinho dependente nessa história que essa pessoa só aceita tudo dos outros, mas ela está em sofrimento. É um administrar. É um administrar. Qualquer relacionamento tem que ter uma boa administração. É como se fosse uma pequena empresa. Tá? Numa empresa, se você não cuida, não gerencia as finanças, se você não sabe aonde que você compra, de que jeito que você vende, se você não estabelece relações boas dentro da empresa, aquilo vai falir. A probabilidade vai ser grande. Um relacionamento é a mesma coisa. Aonde todas as partes não conversarem, não reverem o que não está certo, não conseguirem expressar quando elas estão insatisfeitas com algo, para talvez rever alguns pontos disso, a coisa não vai funcionar. E sempre vai ter pessoas em sofrimento. E o que a gente observa nesses relacionamentos também? Que muitas vezes quando um estabelece uma coisa e o outro não, né, não cumpre, esse vai se desgastando e acaba rompendo o relacionamento, porque ele vê, falei e não resolveu. Temos muito tricô para falar disso em toda essa temporada, mas qual a mensagem final para quem está escutando e passando por alguns enroscos aí em questão de relacionamentos? Em primeiro lugar, identificar a raiz do conflito e conseguir estabelecer uma comunicação assertiva com o teu parceiro, não importa se é um ou se são vários, né? Estabelecer essa comunicação assertiva onde eu relato diante da situação que ocorreu como eu me senti e não fico preocupado só em atacar o outro. E não é aquela questão só de regar a plantinha, é ouvir, é estar do lado, dividir o acordo. Exatamente. Sempre, é dividir e estar junto, assim como a gente está aqui toda quarta-feira. Até mais, até o próximo. Saúde!